Muito boa tarde a todas e a todos. Permitam-me que cumprimente os senhores deputados à Assembleia da República, doutora Cláudia André, professor doutor José Pedro Ferreira, senhor Presidente do Tribunal de Contas, senhor professor José Tavares, senhor vice-reitor da Universidade Aberta, professor João Caetano, um prazer revê-lo novamente, a senhora Presidente do Instituto Europeu de Ciências da Cultura, Padre Manuel Antunes, doutora Paula Carreira, idem, também já tivemos a oportunidade de confraternizar na Sertã, senhor professor doutor José Eduardo Franco, diretor do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta, também, neste momento, o professor é já um dos maiores, se não o maior especialista em temas da Sertã e, portanto, é sempre um prazer estar consigo. Professor Rui Maia Rego, bem-vindo também, em representação do senhor professor doutor Guilherme de Oliveira Martins. Cumprimento também a senhora vereadora engenheira Cristina Nunes, o senhor presidente da Junta de Freguesia da Sertã, a Joaquim Alves, e cumprimento também na sua pessoa todos os elementos do Executivo que estão aqui, senhores representantes de entidades políticas, civis, militares e religiosas, caros familiares do Padre Manuel Antunes, senhores investigadores e senhores professores aqui presentes, permitam-me que mande daqui um abraço também, uma saudação muito calorosa ao ex-presidente e amigo José Paulo Farinha, pelo muito que fez para que o nome e a obra do Padre Manuel Antunes estejam hoje na ordem do dia. E, portanto, queria assinalar isso e mandar-lhe daqui um grande abraço reconhecido por esta tarefa. Senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores, é um privilégio estar nesta sala a apresentar esta nova edição do livro Repensar Portugal, do Padre Manuel Antunes. Tratando-se de uma obra que se dispõe a pensar os fundamentos da democracia portuguesa, entendemos ser todo o interesse apresentá-la neste lugar e nesta sala, nesta casa da democracia que é a Assembleia da República. Quero também exprimir os meus agradecimentos ao Sr. Presidente da Assembleia da República e ao seu gabinete pelo facto de nos proporcionarem esta oportunidade. Agradeço também, naturalmente, pelo papel que desempenharam na reedição desta obra ao Instituto Europeu de Ciências da Cultura, Padre Manuel Antunes, ao Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta, à TEA Editores e a todos aqueles que no município da Sertã colaboraram e trabalharam para que este momento se pudesse concretizar. Naturalmente, com especial relevo para a doutora Ana Sofia e para a Biblioteca Municipal da Sertã e para o doutor Rui Lopes, que estão também aqui presentes. Muito obrigado pelo vosso trabalho e pela vossa dedicação. O 25 de abril de 1974 foi um momento definidor na vida do país. O dia inicial inteiro e limpo, nas palavras da poetisa Sofia de Melbrenner. Todos os sonhos pareciam possíveis após a longa noite de 48 anos de fascismo e opressão. Portugal saía para a rua e exultava de alegria, embora confuso, em busca de um futuro ainda mal definido. O vermelho dos cravos era então a cor da esperança e da liberdade, palavras tantas vezes silenciadas durante a ditadura. Era preciso reconstruir e transformar o país, dando-lhe um rumo e uma dinâmica coerentes com os ideais de Abril. No meio do turbilhão que seguiu ao 25 de Abril, um jesuíta, Padre Manuel Antunes, ousou, com a clareza do seu pensamento, mostrar um caminho, como um farol que orienta um barco na mais tempestuosa das noites. Na revista Brutéria, este homem que a Sertã viu nascer em 1918, colocou Portugal no divã e ensaiou o futuro da nação. No primeiro artigo publicado, 15 dias após o 25 de abril de 1974, e numa altura em que ainda reinava a dúvida sobre o que sairia da Revolução, o Padre Manuel Antunes arriscou pensar e dizer aquilo que outros pareciam temer. E cito: "A hora lírica está a passar. Começou a suceder-lhe a hora da ação. Importa, é urgente mesmo, que ela seja acompanhada pela hora da reflexão.
A história mundial está cheia de revoluções confiscadas porque essa hora falhou, de revoluções traídas porque o ativismo a desorbitou, de revoluções frustradas porque o modelo, importado, não raro, quebrou de encontro à realidade que pretendia afeiçoar à própria imagem e semelhança. Fim de citação. Este e os artigos que se seguiram não se limitaram a analisar o momento vivido. Foram muito mais longe, revelando a sua visão do futuro, propondo um verdadeiro projeto para o país, estabelecendo até um calendário. A reforma do país não deveria demorar mais do que um ano, por exemplo, ou mostrando a importância do princípio da separação de poderes, judicial, legislativo e executivo, que é uma conquista basilar para a construção das sociedades livres e democráticas, tal como as entendemos hoje. O seu pensamento foi clarividente e visionário, bem como bem evidencia, uma das passagens mais luminosas. Dizia o padre Manuel Antunes, a democracia é preciso merecê-la, não constituindo dádiva generosa de um dia trazida nas espingardas não disparadas e nos cravos não manchados de sangue do movimento das Forças Armadas. A democracia é necessário traduzi-la pelo esforço de todos, mas sobretudo daqueles a quem assiste maior responsabilidade política, social, económica e cultural. Os artigos assinados na Brutéria espelharam um projeto de país assente em ideias como o bem comum, a universalidade, a revolução moral, a justiça, a solidariedade, a liberdade e a honestidade. Sobre o modelo democrático para Portugal, o padre Manuel Antunes foi taxativo, e cito, sejamos francos, ou antes radicais, mais do que termos um Estado democrático ou aproximadamente tal, o que sobremodo nos importa é sermos uma sociedade democrática, embora com a gradualidade que tal processo exige. Fim de citação. A democracia exigia comprometimento e sacrifício, e a interiorização dos seus valores só poderia ser feita através, cito, da educação e da cultura, da informação e da ação, da teoria raciocinada e exposta ao nível do captável ou do simplesmente perceptível e da sua prática exemplar na verdade. Fim de citação. Todos estes textos serviram de base a essa obra seminal da nossa história recente, que é o Repensar Portugal. Um livro fundamental, corajoso e disruptivo, publicado originalmente em 1979 na editora Multinova. O essencial do pensamento democrático do padre Manuel Antunes encontra-se aqui resumido. Como bem referiu Lindley Sintra, cito, leiam Repensar Portugal. Numa época em que tanta coisa se disse, tanta coisa se escreveu, este livro é um livro importantíssimo. Eu diria quase que é único pela reflexão e pelo espírito que o anima. Fim de citação. Também Guilherme de Oliveira Martins destaca, cito, a atualidade da reflexão do padre Manuel Antunes em Repensar Portugal põe-nos perante o tema essencial da democracia, quando espreitam, um pouco por toda a parte, as tentações imediatistas e populistas sob a falsa invocação do mero formalismo do voto. Fim de citação. Manuel Antunes decidiu... O município da Sertã, em conjunto com o Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes, decidiu relançar agora o livro Repensar Portugal. Porque, mais do que assumir a enorme atualidade da obra e a sua importância na vitalidade da democracia portuguesa, é fundamental dá-la a conhecer a novos públicos, fazê-la redescobrir por outros que já a leram e que parecem ter esquecido alguns dos seus ensinamentos. E, sobretudo, tornar acessível este capítulo do pensamento de um homem brilhante que unia a sabedoria à humildade e que soube, como ninguém, transcender-se. Numa ação concertada e repleta de simbolismo, o município da Sertã oferecerá um exemplar desta obra a todos os deputados, presidentes de Câmara e demais responsáveis de órgãos de soberania nacionais. A mensagem do padre Manuel Antunes não pode ficar encapsulada no tempo. A construção da democracia implica a difusão reiterada dos seus valores, sobrepondo-os ao ruído intenso e opressivo do mundo. Esta é também uma das obrigações do poder local democrático. E o município da Sertã acredita que não há melhor conjuntura para relançar o Repensar Portugal do que o momento em que começamos a assinalar os 50 anos
do 25 de abril de 1974. É, pois, urgente ler ou reler este texto fundamental, cujo final invoca uma frase de caráter profético, que nunca, como hoje, foi tão atual. Portugal, guarda-te de perder a tua liberdade. Muito obrigado.